Hoje nós vamos começar o nosso quarto estudo sobre o significado mais profundo da cruz, e esse significado traz para nós uma nova vida quando você se apropria desses valores da obra da cruz. Quero fazer a leitura hoje em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26. Paulo diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre o que a cruz significa para o mundo, pessoas, mas também para o mundo, o sistema que jaz no maligno. A cruz ela foi se tornando um símbolo para o cristianismo, mas isso não aconteceu já no nascedouro do cristianismo. Isso levou quase 2 séculos para que isso pudesse acontecer. Alguns dizem que antes da cruz tomar toda essa proporção, né, de que realmente todo o significado, todo o simbolismo, né, da cruz, a palavra símbolo significa aquilo que nos une. Então, o símbolo da cruz foi para nos unir em tudo aquilo que Jesus Cristo veio fazer neste mundo e fez e trouxe para nós a possibilidade de termos agora livre acesso ao coração do Pai. Antes disso, alguns utilizavam um anagrama, né, que tinha ali um formato de um peixe e era escrito a palavra ictus, mas essa expressão ictus, ela era uma espécie de anagrama, vamos dizer assim, um símbolo secreto entre os cristãos, que quando a pessoa via em algum lugar o peixe e essa expressão ictus, que significa Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele logo percebia que ali havia um cristão. Então, a cruz, no primeiro momento, ela não era aceita, porque ela era um instrumento de tortura, um instrumento de morte. Tá? Quando nós vemos alguns filmes assim, americanos, onde há pena de morte em alguns estados, nós vemos assim que tinha, no primeiro momento, era uma cadeira elétrica e depois passou para um sistema de injeção letal. E tudo isso, de certa forma, para projetar uma morte rápida, para que houvesse uma morte o mais rápido possível, com menos sofrimento, enfim. A cruz romana, podemos dizer assim, ela foi elaborada para que houvesse o máximo de dor e o máximo de duração antes da pessoa morrer. Então era para prolongar a vida, mas uma vida de sofrimento. Por isso a cruz, ela levou um tempo para que as pessoas pudessem fazer esse simbolismo de que a cruz agora não é mais tortura, a cruz agora é vitória. Vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, vitória sobre o inimigo de nossas almas. A cruz, ela foi então, como eu disse, produzida ou criada ou pensada para que prolongasse a vida e o sofrimento. Aqui então Jesus, ele vai através da obra da cruz para abreviar o sofrimento e prolongar a vida na eternidade. A cruz então, ela levou esse tempo todo para ser adotada como um símbolo do cristianismo. Por isso, o texto que nós lemos fala de que isso é uma incompreensão para o mundo. É incompreensível, como dizia Nietzsche, a ideia de um Deus crucificado. Isso também para o judeu, como um Messias, ele é crucificado.
Isso foi uma ofensa para os judeus, e isso foi uma loucura para os que não eram judeus. Nós já comentamos um pouco sobre isso. Mas, na verdade, também nós podemos dizer, não só para judeus, não judeus, enfim, mas para o mundo, a cruz é uma ofensa. Por quê? Paulo diz aqui, um pouquinho antes, no versículo 23, mas nós anunciamos a Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não judeus é loucura. Ou seja, a cruz ela não é bem aceita porque ela é mal compreendida. Porque Jesus ele não veio fazer uma revolução política, econômica, social, mas uma revolução espiritual. E por isso ele pega um instrumento que antes era loucura, que antes era descabido na sua essência de ser algo abençoador, e naquilo que parecia fraco, Deus torna forte, e aí então nos traz uma nova vida. Há um autor, John Lewis, que escreveu um texto, e nesse texto ele vai falar sobre o escândalo da cruz, e fala que o escândalo da cruz deve ser silenciado para facilitar o acesso dos jovens a Cristo. Ele faz uma pergunta nesse texto, Ele fala assim: o escândalo da cruz deve ser silenciado para nós podermos alcançar os jovens, para nós alcançarmos este mundo? Ou seja, nós vamos fazer vista grossa naquilo que realmente é a obra da cruz? Vamos tirar sangue, a questão do sangue, da morte, do sacrifício, enfim, Ele fala: será que isto teremos que fazer para dar uma, entre aspas, nova roupagem para o cristianismo? Então, ele mesmo responde a esta indagação dizendo assim: a morte de Cristo para a nossa salvação, ela não foi unânime e facilmente reconhecida e anunciada como tal nos círculos cristãos primitivos. Ela causou um escândalo e continua a fazê-lo. Então, a obra da cruz já começou sendo um escândalo para judeus e para gregos, continua sendo hoje, porque a obra da cruz ela vai contra toda a autojustificação, toda a questão de que nós tenhamos poder por nós mesmos ou consigamos alguma coisa por nós mesmos. E ele continua falando ainda, dizendo assim: o homem moderno quer ir a Deus justificando-se para não enfrentar a prova da morte do Filho, que marca o fim de toda justificação diante de Deus. Ou seja, quando eu vou para a cruz, quando eu vou para Jesus, eu estou declarando que eu sou uma pessoa que precisa de ajuda e eu não consigo por mim mesmo. Eu tenho esse reconhecimento. Nisso vai nascendo a fé, a questão do arrependimento, da confissão de pecados. Então, muitas vezes as pessoas não olham para a cruz, o mundo não quer a cruz, porque ela ainda quer permanecer tentando por si mesmo. Novamente, Jean Louis, no seu texto que fala do escândalo da cruz, é um título do texto que ele tem, diz assim: a teologia da cruz, ao libertar o ser humano do constrangimento da autojustificação, da autoelevação e da autodivinização, é uma teologia libertadora no qual se pode inspirar a evangelização. Ou seja, sem esta descrição da obra da cruz para o mundo, para as pessoas, nós não teremos uma perfeita evangelização. Nós poderemos ter pessoas fazendo uma adesão para um estilo de vida, adesão para um tipo de comunidade cristã, mas não uma pessoa que está inserida realmente no corpo vivo de Cristo. Então a cruz ela vai atingir em cheio este mundo na questão do orgulho do coração humano, porque nós não podemos fazer
porque somente em Cristo há a salvação. Então, para o mundo, nós percebemos que essa revolução espiritual ela não foi muito bem aceita, porque como Paulo nos seus estudos, nos seus escritos falam da cruz como loucura, a pregação do evangelho, né? E por isso muitas vezes o mundo ele tenta banalizar a questão da obra da cruz. Por isso é interessante, né? Como muitas vezes a estratégia não é você divulgar muito, mas é você divulgar com uma certa adequação. Hoje nós vemos o símbolo da cruz em paredes, vemos em pingentes, em brincos, enfim, várias coisas, em anéis, e de certa forma podemos dizer assim que é uma banalização do símbolo realmente da cruz. O que isso traz para a pessoa que está usando um anel, um brinco ou qualquer outra expressão de cruz numa camiseta, né? O que isso realmente representa? Muitas vezes por essa banalização pode trazer para nós realmente um desprover realmente da essência daquilo que é necessário. Eu lembro, não sei se isso procede, mas há muitos anos eu ouvi uma história e eu percebi que isso pode ter uma certa razão, né? Quando veio para o Brasil, começou as fotocopiadoras, então veio para o Brasil uma marca muito famosa, né? Que é a Xerox, e a empresa chamava-se Xerox do Brasil, ou seja, veio dos Estados Unidos, veio para se instalar no Brasil, Xerox do Brasil, né? Mas aí é interessante, eles fizeram um marketing, fizeram uma propaganda, mas aí é algo interessante, né? Que você sabe que existem várias marcas de copiadoras, né? Fotocopiadoras, né? Mas aí no Brasil foi interessante porque se ligava a marca a ação, ou seja, você não dizia assim, eu vou tirar uma fotocópia. No início, muitas pessoas usavam a expressão, vou tirar uma xerox, vou fazer uma xerox, tire uma xerox, faça uma xerox. Mas na verdade, xerox era o nome da marca e não aquela ação que a pessoa estava fazendo. E por isso, de certa forma, podemos dizer que o nome foi banalizado. E aí outras marcas ganharam o mercado também e aquilo que era para ser totalmente sucesso, é sucesso, mas não foi devido a essa banalização do nome. Porque tem uma outra fotocopiadora que chama Nashua, mas você ia lá, você não falava assim, eu quero tirar uma Nashua, não, tira uma Xerox. Mas a Nashua fazia fotocópia, mas levava o nome da Xerox. Então, só para você entender, né, que o mundo muitas vezes banaliza essa questão da obra da cruz. Né? Por quê? Porque através da obra da cruz, esse sistema, o inimigo e tudo mais é julgado. Nós passamos pelo julgamento da cruz. Por isso, aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Porque nós já passamos pelo julgamento da obra da cruz. A cruz, ela revela a incapacidade humana. Porque a obra da cruz, lembre-se, né, que a cruz para Jesus significa que ele tomou sobre si o nosso pecado e ele então nos tornou justos para com Deus. Quando nós lemos, né, uma das expressões, né, do profeta, diz assim, que toda a nossa ação para com Deus tem que tomar um certo cuidado, porque o coração do ser humano é enganoso, né? E muitas vezes a nossa justiça, na verdade, é mais injustiça do que justiça na proporção daquilo que Cristo veio fazer para nós, né? A justiça humana, ela é totalmente diferente da justiça de Deus. Alguém escreveu o seguinte, que Deus, ele é o único ser que exerce justiça sem cometer nenhuma outra injustiça. Por quê? Porque as nossas melhores atitudes,
né, sem Deus é como trapo de imundícia, diz o profeta, né? Então, por quê? Porque talvez você já ouviu, por exemplo, uma pessoa que ela foi condenada, ou seja, entre aspas, foi feita justiça, principalmente, né, a gente vê lá nos Estados Unidos, enfim, em filmes e coisa e tal, mas é uma realidade. A pessoa ficou lá 10 anos presa, mas ela é inocente. Um exame de DNA declarou que ela não era culpada, enfim, mas ele ficou 10 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo. Foi feita uma justiça, mas aquilo provocou uma injustiça. Uma pessoa foi presa injustamente. Por isso que a justiça de Deus é a única que exerce justiça sem cometer uma outra injustiça. Agora, embora a mensagem da cruz ela pareça loucura para o mundo, para muitos, é o único caminho que revela para nós a salvação, e que a salvação é somente em Cristo. Então, somente através da obra da cruz é que nós nos tornamos adequados para Deus. Se nós não nos tornarmos adequados para Deus, nós não poderemos nos apresentar diante do Senhor. Em Efésios, no capítulo 4, versículos 22 e 24, nós lemos o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Então, Paulo fala assim, havia uma antiga maneira de viver. Então, o mundo anda nessa antiga maneira de viver, ou seja, pelo seu próprio caminho. Mas aí nós fomos e somos desafiados pela obra da cruz a partir do momento dessa trabalhar do Espírito Santo em nós, a vivermos e termos uma nova maneira de pensar. Podemos dizer assim, você lembra, né, que Jesus, quando foi crucificado, havia dois ladrões, um à direita, outro à esquerda de Jesus, né? E um autor ele diz o seguinte: um ladrão ele foi salvo quando não havia mais esperança. Lembra-se? Um falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? E aí diz assim que o outro ladrão morreu por causa da presunção, porque para ele Jesus era como qualquer outro e morrer ali não significaria nada, né? A cruz, então esse autor fala assim, então um ladrão morreu quando não havia, um ladrão foi salvo quando não havia esperança, porque ele creu. O outro morreu por causa da presunção. E diz, a cruz salvou um e sentenciou o outro. Então, a não aceitação pelo mundo da obra da cruz já o sentencia. Então, o mundo só pode ser salvo através da obra da cruz. Mas não é uma revolução. Quando a gente fala do mundo, não entra na ideia do sistema. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então Deus ama as pessoas que estão neste mundo. E apesar desse sistema, que em muitos momentos é um sistema injusto, muitas pessoas, aí você não sabe por que isso acontece, por que aquilo não acontece, porque um tem, o outro não tem. É tudo por causa de um sistema injusto no qual somente a transformação do coração humano é que pode trazer realmente um diferencial. Porque o mundo não aceita, vamos dizer assim, a questão da obra da cruz. Porque, imagine, é como se nós pegássemos a cadeira elétrica e tentássemos fazer dela um símbolo de vida. O mundo não consegue entender porque não consegue ver além da aparência. Podemos fazer um simbolismo com o livro de Números, quando o povo foi, por causa do pecado, eles foram
picados por serpentes. Então vem a orientação de Deus para Moisés que ele fizesse uma serpente de bronze e ali, através daquela serpente, quem olhasse para a serpente de bronze e tivesse sido picado pela serpente, o veneno seria tornado sem efeito naquela vida, né? Só que é interessante porque havia toda uma construção teológica, e isso é importante você entender. Havia toda uma construção teológica de que a serpente ela é símbolo do mal, né? Ela é símbolo do mal, né? Então, como que Deus pega algo que parece um símbolo do mal e torna um símbolo de vida, né? É isso que Jesus faz por nós. Ele mesmo fez essa comparação. Quando eu for levantado da terra, a muitos atrairei a mim. E isto, ele faz uma referência a esse texto de Números, onde foi feita essa serpente de bronze e o povo pôde ter uma restauração, foi extirpado, vamos dizer assim, do seu organismo aquele veneno, tá? Então, o mundo tem que entender que somente olhando para Cristo, que se torna pecado, é que o nosso pecado também é extraído. É tirado de nós esse veneno que foi inoculado desde o jardim do Éden. Então, para isso, nós precisamos crer, e crer realmente de todo o nosso coração. Então, quando nós entendemos esta obra da cruz, nós passamos a ter um reconhecimento do nosso próprio pecado. Como antigamente se dizia, minha culpa, minha tão somente culpa. Então, nós passamos a entender que o pecado tem sido uma escolha nossa. E agora nós podemos nos apropriar do perdão de Deus. E aí então, assim como aquela serpente lá no deserto, a serpente de bronze foi levantada e retirou o veneno do organismo do ser humano, ao olharmos para Cristo, é retirado de nós essa essência do pecado. E aí então nós passamos a ter uma vida crucificada para que o corpo do pecado se torne inoperante. Desarmamos a natureza pecaminosa. Então lembre-se, né, nós falamos no estudo passado que a obra da cruz desarmou Satanás, desarmou o inimigo. Ele não tem mais armas contra nós. E para que a nossa própria natureza seja desarmada, precisamos da obra da cruz. Para isso, novamente insisto, é preciso crer. E nós podemos ter a fé, porque a fé é um dom de Deus. Eu quero ler agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Paulo diz assim: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creram. Isso está então em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. E agora, em Hebreus, capítulo 4, verso 2, diz assim: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então, uma das coisas, né, na questão, por isso que a gente falou, né, da questão da evangelização, né, e a evangelização tem que partir da obra da cruz, né, para que as pessoas, para que o mundo, né, possa perceber que somente pelo reconhecimento do pecado e a confissão é que se obtém o perdão, e para isso é preciso crer, né? Nesses dois textos, né, que nós lemos, depois você pode fazer uma leitura mais aprofundada. Ele vai falar, os dois textos, eles falam da questão da pregação, eles falam da questão da palavra. No primeiro momento, no caso Paulo fala
que eles receberam da nossa parte a palavra de Deus, né? O escritor de Hebreus fala pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, né? Então, essa pregação acontece, né? Mas se ela não for acompanhada pela fé, não vai trazer, né, segundo Paulo, que a palavra ela atua com eficácia ou traz um efeito positivo somente quando cremos. Também no livro de Hebreus vai dizer assim, que a palavra de nada adiantou para eles, porque também não foi acompanhada por fé, né? Para você entender, é uma questão muito simples, né? Nós precisamos não só da palavra, mas juntarmos palavra com fé, né? Porque muitas vezes a palavra ela é pregada e divulgada, falada, mas nós não levamos as pessoas a entenderem que somente através de Cristo, da obra da cruz, é que esta palavra se torna viva e eficaz em cada coração. E aí então vai fazer aquela divisão que é descrita ali no livro de Hebreus, né? Quando a palavra não é acompanhada de fé, num exemplo bem simples para que haja uma compreensão, imagine assim, você pegar os melhores ingredientes, farinha, o melhor ingrediente de ovos, açúcar, enfim, tudo aquilo, né, que seriam os ingredientes para fazer um bolo. Você escolheu os melhores ingredientes e aí, então você bate a massa, faz tudo ali, claras, gemas, enfim, tudo separadinho, né, para fazer da melhor maneira. E aí, então, depois de tudo pronto, você leva aquele bolo ali para assar no forno a tantos graus, enfim, tudo conforme você aprendeu, né? Mas aí, quando passou uns 15 minutos, você deu uma olhada ali pelo visor do forno, o bolo não cresceu. E aí então você chega à conclusão de que mesmo tendo usado os melhores ingredientes, você esqueceu de um detalhe, fermento. E por isso de nada adiantou. Então, com isso eu quero dizer, a palavra, ela é uma palavra viva, é eficaz, é poder, é alegria, fala de esperança, fala de vida, mas eu preciso crer. Eu preciso misturar fé a esta palavra, acreditar, é palavra de Deus, não é palavra de homens. Homens falaram, mas foram inspirados pelo Espírito Santo, né? O mundo não consegue ter esta percepção e por isso rejeita a obra da cruz. Que nós possamos olhar para a obra da cruz e possamos evangelizar na perspectiva da obra da cruz, para que as pessoas possam entender que Jesus Cristo, Ele é o único caminho, verdade, a única vida que nós podemos ter. E que toda provisão de alegria, paz, força, sabedoria, tudo isso Deus nos deu gratuitamente por intermédio da obra da cruz. Que nós possamos viver assim. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas através da obra da cruz, o mundo é julgado, mas o mundo pode ser liberto. Pessoas podem encontrar a paz, podem encontrar a alegria e podem ser mais do que vencedoras. Muitas vezes, nós mesmos como cristãos, é que não estamos fazendo da evangelização na perspectiva da obra da cruz. Nós muitas vezes chamamos as pessoas para uma adesão, chamamos as pessoas para o nosso círculo de amizade, mas nós temos que desafiar as pessoas a irem até a morte de cruz, reconhecendo seu pecado, mas reconhecendo o grande perdão que a obra da cruz, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo traz para nós. Receba esta oração. Senhor, muito obrigado por podermos entender que somente através da obra da cruz, através da palavra e da fé, é que nós podemos realmente usufruir de tudo quanto o Senhor conquistou
na cruz, que passa a ser doado gratuitamente a todos aqueles que creem. Muito obrigado, Senhor. Amém.